Vida, amor e riso. Osho. Vida. A vida é algo impossível. Não deveria ser, mas é. É um milagre que nós existamos, que as árvores existam. É realmente um milagre, porque todo o universo está morto. Milhões de estrelas e milhões de sistemas solares estão mortos. Somente neste pequeno planeta Terra, o qual não é nada, se você pensar em termos de proporção, é apenas uma partícula de poeira no universo. Somente nele, a vida aconteceu. Este é o lugar mais afortunado de toda a existência. Os pássaros estão cantando, as árvores estão crescendo, florescendo, as pessoas estão amando, cantando, dançando. Alguma coisa simplesmente inacreditável aconteceu. Osho. Ser louco a ser são. O mundo tem conhecido pessoas tão bonitas, tão loucas. Na verdade, todas as grandes pessoas no mundo foram um pouco loucas, aos olhos da multidão. Suas loucuras tiveram expressão porque elas não eram miseráveis, elas não tinham medo da morte, elas não estavam preocupadas com o trivial. Elas estavam vivendo cada momento com totalidade e intensidade e, por causa dessa totalidade, suas vidas se tornaram uma linda flor e elas estavam cheias de fragrância, de amor, de vida e de riso. Mas isso certamente fere milhões de pessoas que estão ao seu redor. Elas não podem aceitar a ideia de que você tenha alcançado alguma coisa que elas perderam. Elas tentarão de todas as maneiras torná-lo infeliz. A condenação delas nada mais é do que o esforço em torná-lo infeliz, para destruir sua dança, tirar a sua alegria, de medo que você possa voltar ao rebanho. É preciso reunir coragem e, se as pessoas disserem que você é louco, divirta-se com a ideia. Diga a elas, você está certo, neste mundo somente pessoas loucas podem ser alegres e felizes. Eu optei pela loucura juntamente com a alegria, com o êxtase, com a dança. Você optou pela sanidade com a angústia, com o inferno. Nossas opções são diferentes. Continue são e pareça miserável, deixe-me só na minha loucura. Não se sinta ofendido. Eu não estou me sentindo ofendido por todos vocês, tantas pessoas sãs, equilibradas no mundo, e eu não estou me sentindo ofendido. É apenas uma questão de pouco tempo. Breve, uma vez que elas o tenham aceitado como louco, elas não o perturbarão mais. Então você pode se revelar à plena luz com seu ser original. Você pode abandonar todas as suas falsidades. Toda a nossa educação gera uma divisão em nossa mente. Temos que mostrar uma face para a sociedade, para a multidão, para o mundo. Não será necessariamente sua face real. Na verdade, não pode ser sua face verdadeira. Você tem de mostrar a face que as pessoas gostam, que as pessoas apreciam, que será aceita por elas, suas ideologias, suas tradições, e você tem de reter, para si mesmo, sua face original. Esta divisão se torna quase intransponível, porque a maior parte do tempo você está no meio da multidão, encontrando pessoas, relacionando-se com pessoas. Muito raramente você está só. Naturalmente, a máscara se torna mais e mais parte de você, mais do que sua verdadeira natureza. E a sociedade cria medo em todo mundo, o medo da rejeição, o medo de que alguém possa rir de você, o medo de perder a respeitabilidade, o medo do que as pessoas irão dizer. Você tem de se ajustar a todo tipo de pessoas cegas e inconscientes. Você não pode ser você mesmo. Essa é nossa tradição básica. Até agora, no mundo inteiro, ninguém tem permissão para ser ele mesmo. No momento em que o outro está presente, você está menos preocupado consigo mesmo. Você está mais preocupado com a opinião do outro a seu respeito. Quando você está só no seu banheiro, você se torna uma criança. Às vezes, você faz caretas diante do espelho. Mas se de repente, você se dá conta que alguém, até mesmo uma criança pequena, está olhando pelo buraco da fechadura, você imediatamente muda. Você fica sério, sóbrio, como as pessoas esperam que você seja.
E a coisa mais impressionante é que você tem medo delas, e elas têm medo de você. Todos temem a todos. Ninguém está permitindo que seus sentimentos, sua realidade, sua autenticidade se expressem, e todos desejam isso, porque é um ato muito suicida, continuar reprimindo sua face original. Sua responsabilidade é apenas com seu próprio ser. Não vá contra ele, pois cometer suicídio é destruir a si mesmo. E qual é o benefício? Mesmo que as pessoas o respeitem, e achem que você é um homem muito sensato, honrado, ilustre, essas coisas não vão nutrir seu ser. Elas não lhe darão nenhum insight sobre a vida e sua tremenda beleza. Você está só no mundo, você veio ao mundo só, você está aqui só, e você deixará este mundo só. Todas as opiniões alheias ficarão para trás, somente os seus sentimentos originais, as suas experiências autênticas acompanharão você até mesmo além da morte. Nem mesmo a morte pode tirar a sua dança, as suas lágrimas de alegria, a beleza do seu estar só, o seu silêncio, a sua serenidade, o seu êxtase. Aquilo que a morte não pode tirar de você é o único tesouro verdadeiro, e aquilo que pode ser tirado por qualquer um não é um tesouro, você está simplesmente sendo enganado. A sua preocupação exclusiva devia ser cuidar e proteger aquelas qualidades que você pode levar consigo quando a morte destruir seu corpo, a sua mente, porque essas qualidades serão seus únicos companheiros. Elas são os únicos valores verdadeiros, e as pessoas que as alcançam, somente estas vivem, as outras apenas fingem viver. Uma atitude em relação à vida. Amado mestre, é importante ter algum tipo de atitude em relação à vida. A melhor maneira de perder a vida é ter uma determinada relação quanto a ela. As atitudes se originam na mente, e a vida está além da mente. Atitudes são nossas fabricações, nossos preconceitos, nossas invenções. A vida não é nossa fabricação, pelo contrário, nós somos pequenas ondas no lago da vida. Que tipo de atitude pode ter uma pequena onda no oceano em relação ao oceano? Que tipo de atitude pode ter uma folha em relação à terra, à luz, às estrelas? Todas as atitudes são egoístas, todas as atitudes são estúpidas. A vida não é uma filosofia, a vida não é um problema, a vida é um mistério. Você deve vivê-la não de acordo com um determinado padrão, não de acordo com um dado condicionamento, o que lhe disseram sobre a vida. Você deve começar novamente, do nada. Cada indivíduo humano deveria pensar como se fosse a primeira pessoa sobre a Terra, ele é Adão ou Eva. Então você pode se abrir a infinitas possibilidades. Então você ficará vulnerável, disponível, e quanto mais vulnerável e disponível você estiver, maior será a possibilidade de a vida acontecer para você. Suas atitudes funcionam como barreiras, assim a vida nunca o alcança a tal como ela realmente é, ela tem que se ajustar à sua filosofia, religião, ideologia, e neste próprio ajustamento alguma coisa morre. Você acaba ficando com um cadáver nas mãos. Pode parecer vida, mas não é. E é isso que as pessoas têm feito através dos tempos. Os hindus estão vivendo de acordo com a atitude hindu, os muçulmanos de acordo com a atitude muçulmana, e os comunistas de acordo com a atitude comunista. Mas lembre-se de uma verdade básica e fundamental. A atitude não lhe permite entrar em contato com a vida tal como ela realmente é. A atitude distorce, interpreta. Existe uma antiga história grega, um rei fanático possuía uma linda cama de ouro, extremamente preciosa, incrustada com milhares de diamantes. Sempre que havia um convidado no palácio, o rei lhe oferecia a cama. Mas ele tinha uma atitude singular, o convidado tinha que se ajustar à cama. Se o convidado fosse um pouco mais comprido, o rei o cortaria no tamanho devido. Evidentemente, a cama era tão valiosa que não podia ser trocada, mas o convidado tinha que ser cortado de acordo com a cama, como se a cama não existisse para o convidado, mas o convidado existisse para a cama.
E é muito raro, é quase impossível encontrar um homem que se ajuste a uma cama pré-fabricada. A pessoa média não existe, lembre-se, a pessoa média é uma ficção, e a cama foi feita para uma pessoa de tamanho médio. O rei era um matemático, grandes cálculos haviam sido feitos antes. Ele tinha medido a altura de todos os cidadãos de sua capital, e essa altura foi dividida pelo número total de cidadãos. Ora, na capital havia crianças pequenas, jovens, velhos, pigmeus, gigantes, mas a média é uma coisa totalmente diferente. Não havia uma só pessoa, em toda a capital que fosse realmente média. Eu nunca encontrei a pessoa média é uma ficção. Assim todo aquele que era convidado estava em dificuldades. Se ele fosse menor do que a cama, o rei tinha grandes especialistas que o esticariam até o tamanho certo. Esse deve ter sido o começo do Rolfing. E da Rolf deve ter aprendido a técnica com esse rei. Evidentemente, os convidados morriam, mas não era culpa do rei, ele estava fazendo tudo com a melhor das intenções. Quando você tem uma determinada atitude em relação à vida, você acaba perdendo a própria vida. A vida é vasta, nenhuma atitude pode contê-la, é impossível colocá-la dentro de uma determinada definição. Sim, sua atitude pode incluir um certo aspecto, mas tratar-se-á de apenas um aspecto. E a tendência da mente é de proclamar que dado aspecto é o todo, e no momento que o aspecto é o todo, você perdeu a própria conexão com a vida. Então você viverá cercado por suas atitudes, em um tipo de casulo, encapsulado, e você será infeliz. Então você será infeliz. Então todas as suas assim chamadas religiões ficarão muito felizes, porque é justamente isso que elas têm dito a você, que a vida é infelicidade. Buda diz que o nascimento é infelicidade, que a juventude é infelicidade, que a velhice é infelicidade, que a morte é infelicidade, a vida nada mais é do que uma longa, longa tragédia. Se você começar a ter atitudes descobrirá que Buda está extremamente certo, você será uma prova disso. Mas eu quero lhe dizer que a vida não é infelicidade. Não concordo absolutamente com Buda. A vida se torna um tormento, mas isso é criação sua. Do contrário, a vida é uma eterna alegria. Mas para você conhecer esta alegria, você tem que ouvir de coração aberto, de mãos abertas. Não se relacione com a vida de punhos fechados, cerrados. Abra suas mãos. Vá para a vida com uma imensa inocência. As atitudes são astutas, você já decidiu de antemão, sem experimentar, sem experienciar, sem viver. Você já chegou a determinadas conclusões e naturalmente, se essas conclusões já existem a priori dentro de você, você as terá confirmadas pela vida. Não que a vida as confirme, mas sua mente encontrará maneiras e meios, argumentos e fatos para sustentá-las. Eu lhe ensino uma vida sem qualquer atitude. Esse é um dos fundamentos da minha experiência. Se você quiser realmente conhecer aquilo que é, então abandone todas as filosofias, os ismos. Então vá de mãos abertas, completamente nu sob o sol, para ver o que é. No passado, acreditavam que nossos sentidos eram portas, que a realidade alcança, através de nossos sentidos, o nosso ser interior. Agora, as pesquisas mais recentes mostram uma coisa: nossos sentidos não são apenas portas, mas são guardas também. Somente 2% da informação tem permissão para entrar, 98% é mantida fora. Qualquer coisa que se opõe à sua concepção de vida é barrada, somente 2% se infiltra. Ora, viver uma vida de apenas 2% não é absolutamente viver. Quando se pode viver 100%, por que optar por viver apenas 2%? Você me pergunta, é importante ter algum tipo de atitude em relação à vida? Não é só importante, como é perigoso ter qualquer atitude em relação à vida. Por que não permitir que a vida tenha sua dança, sua melodia, sem qualquer expectativa?
Porque não podemos ver aquilo que é, em si, em sua pureza. Porque deveríamos nos impor a vida. E ninguém mais será o perdedor. Se você fizer imposições à vida, você será o único perdedor. É melhor não rotular a vida, é melhor não lhe dar qualquer estrutura, é melhor deixá-la em aberto, é melhor não categorizá-la, não rotulá-la. Você terá uma experiência mais bela das coisas, terá uma experiência mais cósmica das coisas, porque as coisas não estão realmente divididas. A existência é de um todo, uma unidade orgânica. A menor folha de grama, a menor folha de uma pobre árvore é tão importante quanto a maior estrela. A menor das coisas também é a maior, porque tudo é uma unidade, é um espectro. No momento em que você começa a dividir, você começa a criar linhas arbitrárias, definições, e é desta maneira que vamos perdendo a vida e o seu mistério. Todos temos atitudes, esta é a nossa angústia. Todos nós olhamos a partir de um determinado ponto de vista, por isso a nossa vida se torna pobre, porque cada aspecto pode, no máximo, ser apenas unidimensional, e a multidimensional. Você deve ser mais líquido, mais fluido, deve derreter-se mais, fundir-se mais. Você não está aqui para ser um sensor. Não há nada a ser resolvido. Não tome a vida como um problema. Ela é um mistério tremendamente lindo. Beba-a, ela é puro vinho. Embriague-se com ela. A vida é uma tela vazia. Amado mestre, mas afinal a vida não é uma miséria. Isso depende de você. A vida em si é uma tela vazia, tornar-se-á qualquer coisa que você venha a pintar. Você pode pintar a miséria, você pode pintar o êxtase. Esta liberdade é a sua glória. Você pode usar essa liberdade de maneira tal qual toda a sua vida torne-se um inferno, ou de maneira que sua vida torne-se bela, abençoada, cheia de êxtase, uma coisa divina. Depende de você, o homem tem toda a liberdade. É por isso que existe tanta agonia, porque as pessoas são tolas e não sabem o que pintar nas telas. Tudo depende de você, essa é a glória do homem. Essa é uma das maiores dádivas que Deus lhe deu. Nenhum outro animal recebeu a dádiva da própria liberdade. Todo animal recebe um programa pré-fixado. Todos os animais são programados, exceto o homem. Um cachorro é totalmente um cachorro, e será um cachorro para sempre. Nada mais é possível. Não existe nenhuma liberdade. Ele é programado, tudo está incorporado nele. Existe um esquema. Ele simplesmente seguirá esse esquema. Será um cachorro. Para ele, não existe escolha, não existem alternativas. É um ser absolutamente fixo. Exceto o homem, tudo é programado. A rosa tem que ser uma rosa, a flor de lótus tem que ser uma flor de lótus, o pássaro terá asas, o animal andará sobre 4 patas. O homem é totalmente livre. Esta é a sua beleza. Esta é a sua glória. A liberdade é uma dádiva de Deus. Você tem que criar a si mesmo, tem que ser autocriativo. Portanto, tudo depende de você. Você pode se tornar um Buda, um Baldin, ou você pode se tornar um Adolf Hitler, um Benito Mussolini. Você pode se tornar um assassino ou um meditador. Você pode permitir a si mesmo tornar-se um lindo florescimento na consciência, ou você pode se tornar um robô. Mas lembre-se, você é o responsável, e somente você, ninguém mais. Um otimista é um homem que vai para a janela e diz, "Bom dia, Deus." Um pessimista é aquele que vai para a janela e diz, "Meu Deus, é dia." Houve uma antiga parábola sufi. 2 discípulos de um grande mestre estavam caminhando pelo jardim da casa desse mestre. Era permitido a eles caminhar todo dia, de manhã e de noite. O caminhar era um tipo de meditação, uma meditação do andar, exatamente como os adeptos do Zen fazem a meditação do caminhar. Você não pode ficar sentado por 24 horas, as pernas precisam de um pouco de movimento, o sangue precisa circular um pouco. Assim, tanto no Zen, como no sofismo,
Em ambos você medita, por algumas horas, sentado, e depois começa a meditar andando. A meditação continua, andando ou sentado, a corrente interior permanece a mesma. Os dois eram fumantes, ambos queriam a permissão do mestre. Então os dois decidiram, amanhã. No máximo, ele dirá não, mas vamos pedir. E não parece um sacrilégio assim tão grande, fumar no jardim. Na realidade, nós não estaremos fumando na casa dele. No dia seguinte, eles se encontraram no jardim. Um deles ficou furioso porque o outro estava fumando, e disse: "O que aconteceu?" "Eu também pedi, mas ele simplesmente recusou, categoricamente, dizendo não." "E você está fumando? Não está se sujeitando às ordens dele?" Ele respondeu, mas ele disse sim para mim. Isso parecia injusto. O primeiro então disse: "Eu irei imediatamente até ele, para saber por que ele disse não para mim, e sim para você." O outro disse: "Espere um minuto. Primeiro me diga, o que você pediu a ele?" Ele respondeu: "O que eu pedi? Simplesmente, posso fumar enquanto meditar?" Ele disse: "Não", e parecia muito irritado. O outro começou a rir e disse: "Agora eu entendi a questão." Eu perguntei a ele: "Posso meditar enquanto fumar?" Ele disse: "Sim. Tudo depende. Apenas uma sutil diferença e a vida virá algo completamente diferente." Agora, há uma grande diferença. Perguntar: "Posso fumar enquanto meditar?" Simplesmente horrível. Mas perguntar: "Posso meditar enquanto fumar?" Está perfeitamente bem. Ótimo. Pelo menos você está meditando. A vida não é nem miséria nem glória. A vida é uma tela vazia e requer uma grande arte. Um mendigo bateu à porta de uma hospedaria chamada George e o Dragão. "A senhora podia me dar alguma coisa para comer?" ele perguntou à mulher que atendeu à porta. "Não", ela gritou, batendo a porta. Alguns segundos depois, o mendigo bateu novamente. "Posso comer alguma coisa?" perguntou o mendigo. "Deu fora, vagabundo", respondeu a mulher, "e não volte nunca mais." Depois de alguns minutos o mendigo bateu na porta novamente. A mulher veio até a porta. "Perdoe-me", disse o mendigo, "mas será que eu poderia ter algumas palavras com seu George dessa vez? A vida é a hospedaria chamada George e o Dragão. Você também pode reivindicar umas palavras com o Senhor George, também. A vida é o único Deus. Amado mestre, como se vive uma vida livre? Minha mensagem é muito simples: viva a vida tão perigosamente quanto possível. Viva a vida totalmente, intensamente, apaixonadamente, porque, exceto a vida, não existe nenhum outro Deus. Friedrich Nietzsche diz: Deus está morto. Isto está errado, porque em primeiro lugar, Deus nunca existiu. Como é que pode estar morto? A vida é, sempre foi, sempre vida será. Permita-se. E eu repito mais uma vez, permita-se ser possuído pela vida. As assim chamadas religiões do passado vêm dizendo justamente o oposto. Elas dizem: renuncie. Eu digo: celebre. Elas negam a vida, eu afirmo. Elas dizem que a vida é algo errado, ilusório, e elas criam uma ideia abstrata de Deus, o qual nada mais é que uma projeção de suas mentes. E elas cultuam essa projeção. Isso é tão estúpido, tão absolutamente estúpido, que é de admirar como milhões de pessoas puderam acreditar em tais bobagens. Aquilo que é repudiado por aquilo que é apenas uma abstração da mente. Deus é apenas uma palavra, mas eles dizem que Deus é real. E a vida é uma realidade. Você a sente pulsar de seu coração, no pulsar de seu sangue. Ela está em tudo, nas flores, nos rios, nas estrelas. E eles dizem que isso tudo é maia, ilusão. Eles dizem que ela é feita da mesma substância que são feitos os sonhos. E eles criam um Deus, e é claro, todo mundo cria um Deus que reflete a sua própria imagem. E assim tem existido milhares de deuses.
Tudo é a sua imaginação. Você pode fazer um Deus de 4 cabeças. Você pode fazer um Deus com 1000 mãos. Depende de você. É o seu jogo. E as pessoas têm estado falando, envenenando as mentes dos outros. Eu lhes digo, a vida é a única verdade que existe. Não existe nenhum outro Deus a não ser a vida. Assim permita-se ser possuído pela vida em todas as suas formas, cores, dimensões, todo o arco-íris, todas as notas musicais. Se você puder conseguir essa coisa não tão simples. E é simples porque é apenas uma questão de deixar acontecer. Não force o rio, deixe que ele o leve até o oceano. Ele já está a caminho. Relaxe, não fique tenso nem tente ser espiritual. Não crie qualquer divisão entre a matéria e o espírito. A existência é uma só. A matéria e a existência são uma só. A matéria e a existência são simplesmente os dois lados da mesma moeda. Relaxe, descanse, e siga com o rio. Seja um jogador, não seja um homem de negócios e você conhecerá mais Deus, porque o jogador pode correr mais riscos. O jogador não é calculista, ele pode arriscar tudo aquilo que possui. Mas a excitação do jogador quando ele aposta tudo e espera. O que vai acontecer agora? Este exato momento pode tornar-se uma transformação da gestalt interna. Seja um bêbado, embriagado com a vida, com o vinho da existência. Não permaneça sóbrio. A pessoa sóbria permanece morta. Beba o vinho da vida. Ele tem tanta poesia e tanto amor e tanto néctar. Você pode trazer a primavera a qualquer momento. Simplesmente chame a primavera e deixe que o sol e o vento e a chuva penetrem em você. É por causa desta mensagem que os espiritualistas são contra mim, porque eles pensam que eu estou negando Deus. Pela primeira vez eu estou trazendo Deus para uma perspectiva real. Eu estou dando-lhe vida, eu estou trazendo-o para mais perto de você, mais próximo do que seu próprio coração, porque ele é o seu próprio ser. Não é algo separado, algo distante, algo lá no céu, mas aqui e agora. Eu estou tentando destruir a própria ideia do lá e depois. Toda a minha visão é do aqui e agora, porque não existe outro lugar além do aqui, e não existe outro tempo além do agora. O tédio é um grande começo. Amado mestre, eu descobri que estou simplesmente entediado comigo mesmo e eu me sinto sem ânimo. Você disse para aceitarmos a nós mesmos, o que quer que nós sejamos. Eu não sou capaz de aceitar a vida, sabendo que não estou sentindo alegria dentro de mim. O que fazer? Ouvimos dizer que existe um novo tipo de tranquilizante que não relaxa, simplesmente com que você curta o estar tenso. Experimente. Experimente, experimente, experimente novamente. Seja um americano. Mas não mais do que 3 vezes. Experimente, experimente, experimente mais uma vez e então pare, porque não faz sentido ser tão tolo. Você me pergunta, eu descobri que estou entediado comigo mesmo. Esta é uma grande descoberta. Sim, quero dizer exatamente isso. Muito poucas pessoas percebem que estão entediadas, e elas estão entediadas, absolutamente entediadas. Todos sabem, exceto elas mesmas. Saber que se está entediado é um grande começo, mas algumas implicações precisam ser compreendidas. O homem é o único animal que sente tédio. Isso é um grande privilégio, isto faz parte da dignidade dos seres humanos. Você já viu algum búfalo entediado, um burro entediado? Eles não ficam entediados. Tédio significa simplesmente que a sua maneira de viver está errada. Consequentemente, isso pode se tornar um grande evento, a compreensão de que eu estou entediado e alguma coisa precisa ser feita, alguma transformação se faz necessária. Portanto, não pense que sua sensação de tédio é ruim, é um bom sinal, é um bom começo, um começo muito promissor. Mas não pare aí. Por que nos sentimos entediados? Sentimos-nos muito entediados porque temos vivido em padrões mortos, padrões que nos foram dados pelos outros. Renuncie a esses padrões, saia desses padrões.
Comece a viver por si mesmo. Somente uma pessoa autêntica não sente tédio. A pessoa falsa necessariamente se sente entediada. O cristão se sente entediado. O Jain está entediado. O Parsi está entediado. O comunista está entediado, porque eles estão dividindo sua vida em duas partes. Suas verdadeiras vidas permanecem reprimidas e eles começam a simular uma vida irreal. E é essa vida irreal que cria o tédio. Se você está fazendo aquilo a que estava destinado, você nunca ficará entediado. O dia em que deixei minha casa para ir à universidade, meus pais, minha família, todos queriam que eu me tornasse um cientista. Havia muito mais futuro para um cientista, ou pelo menos para um médico, ou engenheiro. Eu recusei totalmente. Eu disse, farei o que quiser, porque não quero viver uma vida de tédio. Como cientista, posso ter sucesso, posso ter respeitabilidade, dinheiro, prestígio, mas no fundo permanecerei entediado, porque isso jamais foi o que eu quis fazer. Eles ficaram chocados, porque não podiam ver qualquer futuro no estudo de filosofia. Filosofia é a matéria mais pobre nas universidades. Eles concordaram, com relutância, sabendo que eu estaria desperdiçando meu futuro, mas finalmente reconheceram que estavam errados. Não é uma questão de dinheiro, poder e prestígio. A questão é o que você, intrinsecamente, deseja fazer. Faça-o, sem levar em consideração os resultados, e o seu tédio desaparecerá. Você deve estar seguindo ideias de outros. Você deve estar fazendo as coisas da maneira certa. Deve estar fazendo as coisas tal qual elas deveriam ser. Essas são as pedras fundamentais do tédio. A humanidade inteira está entediada, porque a pessoa que teria sido um místico é um matemático. A pessoa que teria sido um matemático é um político. A pessoa que teria sido um poeta é um homem de negócios. Todos estão em algum outro lugar. Ninguém está onde deveria estar. Temos que arriscar. Se você estiver pronto para correr o risco, o tédio desaparece em um único instante. Você me pergunta, descobri que simplesmente estou entediado comigo mesmo. Você está entediado porque não tem sido sincero consigo mesmo, não tem sido respeitoso com seu próprio ser. E você diz, sinto-me sem ânimo. Como sentir ânimo? O ânimo flui somente quando você está fazendo aquilo que quer fazer, seja lá o que for. Vincent van Gogh foi imensamente feliz simplesmente pintando. Nenhum só quadro foi vendido, ninguém jamais o apreciou, e ele vivia faminto, estava morrendo, porque seu irmão estava dando a ele uma pequena quantia de dinheiro para que ele pudesse sobreviver. 4 dias por semana ele jejuava. E 3 dias ou por semana ele comia. Ele tinha que jejuar durante esses 4 dias, porque, senão, como poderia conseguir as suas telas, tintas e pincéis? Mas ele era imensamente feliz, sua energia estava fluindo. Ele morreu com apenas 33 anos. Ele cometeu suicídio, mas o seu suicídio é muito melhor do que sua assim chamada vida. Porque ele cometeu suicídio somente quando havia pintado aquilo que desejava pintar. No dia em que terminou o quadro do pôr do sol, o qual havia sido seu maior desejo, ele escreveu uma carta dizendo, meu trabalho está cumprido, estou realizado. Estou deixando este mundo imensamente satisfeito. Ele cometeu suicídio, mas eu não chamaria isto de suicídio. Ele viveu totalmente. Queimou a vela da vida dos dois lados, simultaneamente, com tremenda intensidade. Você pode viver 100 anos, mas sua vida será apenas um esqueleto ressequido, um peso morto. Amado mestre, você disse para aceitarmos a nós mesmos, o que quer que sejamos. Eu não sou capaz de aceitar a vida, sabendo que não estou sentindo alegria dentro de mim. Quando eu digo aceite a si mesmo, não estou dizendo para aceitar o seu padrão de vida, não me interprete mal. Quando digo aceite a si mesmo, estou dizendo rejeite tudo mais, aceite a si mesmo. Mas você deve ter interpretado isso à sua maneira. É assim que as coisas são. Eu não disse o que você entendeu.
Rejeite tudo que foi imposto a você. Não estou dizendo aceite. Aceite o seu ser mais íntimo, o qual você trouxe do além, e assim você não sentirá que está deixando de viver algo. No momento em que você aceita a si mesmo, incondicionalmente, de repente, uma explosão de felicidade acontece. Sua energia começa a fluir, a vida se torna um verdadeiro êxtase. Os amigos de um certo rapaz pensaram que ele estivesse morto, mas ele estava apenas em estado de coma. Quando, justamente a tempo de evitar que fosse enterrado, ele mostrou sinal de vida, perguntaram-lhe qual era a sensação de estar morto. Morto, exclamou ele, eu não estava morto. Eu sabia, o tempo todo o que estava acontecendo. E eu sabia também que não estava morto, porque meus pés estavam frios e eu estava com fome. Mas como isso fez com que você pensasse que ainda estava vivo? Perguntou um dos curiosos. Bem, eu sabia que se estivesse no céu, eu não estaria com fome, e se estivesse naquele outro lugar, meus pés não estariam frios. Você pode ter certeza de que ainda não está morto, você está com fome e seus pés estão frios. Levante-se de uma corrida. Um homem pobre, sem educação e sem o menor refinamento social, apaixonou-se pela filha de um milionário. Ela o convidou à sua casa a fim de conhecer seus pais em sua elegante mansão. O homem ficou intimidado pela suntuosidade dos móveis, pelos criados, por todos os outros sinais de riqueza, mas de alguma forma conseguiu parecer relaxado, até que chegou a hora do jantar. Sentado à imponente mesa, meio embriagado pelo vinho, ele soltou um sonoro peido. O pai da menina ergueu os olhos e fitou o seu cachorro, que estava deitado aos pés do homem. Rover, disse ele, num tom ameaçador. O pobre homem sentiu-se aliviado porque a culpa fora colocada no cachorro e, assim, alguns minutos mais tarde, ele peidou novamente. O anfitrião mais uma vez olhou para o cachorro e disse, Rover, ainda mais enérgico. Alguns minutos depois ele peidou pela terceira vez. O rosto do milionário contorceu-se de raiva. Ele berrou, Rover, saia logo daí, antes que ele cague em você. Ainda há tempo, saia da prisão na qual você tem vivido até agora. Isso requer apenas um pouco de coragem, um pouco da coragem de um jogador. E não há nada a perder, lembre-se, você apenas pode perder as suas correntes, você pode perder o seu tédio, você pode perder a constante sensação que alguma coisa está faltando. O que mais há para perder? Saia dessa trilha e aceite o seu próprio ser, contra Moisés, Buda, Mahavira, Krishna. Aceite a si mesmo. Sua responsabilidade não é para com Buda ou Zaratustra ou Kabir ou Nanak, sua responsabilidade é apenas para com você mesmo. Seja responsável, e quando eu uso a palavra responsável, por favor, lembre-se de não interpretá-la de modo errado. Não estou me referindo a obrigações, responsabilidades, estou simplesmente usando a palavra no sentido literal, responder à realidade. Ser responsável. Você deve ter vivido uma vida irresponsável, cumprindo com todo tipo de responsabilidades que os outros esperavam de você. O que você tem a perder? Você está entediado, esta é uma ótima situação. Você está perdendo o entusiasmo pela vida. O que mais você precisa para sair da prisão? Pule fora disso, não olhe para trás. Eles dizem, pense duas vezes antes de pular. Eu digo, pule e depois pense o quanto quiser. Zorba, o Buda. Amado mestre, às vezes, quando ouço você falar, eu visualizo uma vida tipo da de Zorba, o grego, comer, beber e divertir-se, sensual e apaixonadamente, e eu acho que este é o caminho. Outras vezes sinto que você está dizendo que o caminho é sentar silenciosamente, atento e imóvel, como um monge. Então, o que devemos ser, Zorbas ou monges? Como é possível ser os dois? Eu sinto que você conseguiu integrar as contradições, mas podemos ser ambos, Zorbas, movidos pela paixão e pelo desejo, e Budas, desapaixonados,
calmos e tranquilos. Esta é a síntese suprema, quando o Zorba se torna um Buda. Eu estou tentando criar aqui não Zorba, o grego, mas Zorba o Buda. Zorba é lindo, mas algo está faltando. A terra é dele, mas o céu está faltando. Ele é da terra, tem raízes, como um cedro gigantesco, mas ele não tem asas. Ele não pode voar pelo céu. Ele tem raízes, mas não tem asas. Comer, beber e divertir-se, em si perfeitamente bom, não há nada de errado nisso. Mas não é o suficiente. Breve você se cansará disso. Você não pode continuar indefinidamente apenas comendo, bebendo e se divertindo. Breve, o sonho se torna realidade e monotonia, porque é repetitivo. Apenas uma mente muito medíocre pode continuar indefinidamente feliz com isso. Se você tem inteligência, mais cedo ou mais tarde descobrirá a absoluta futilidade de tudo isso. Por quanto tempo você pode continuar comendo, bebendo e se divertindo? Mais cedo ou mais tarde a pergunta fatalmente surgirá: qual é o sentido de tudo isso? Por quê? É impossível evitar a pergunta por muito tempo. E se você for muito inteligente, ela estará sempre presente, continuamente presente, martelando seu coração na busca da resposta. Dê-me uma resposta, por quê? E uma coisa a ser lembrada, não é verdade que pessoas pobres, famintas se tornam frustradas com a vida, não. Elas não podem ficar frustradas, elas não viveram ainda, como podem estar frustradas? Elas têm esperanças. Um homem pobre sempre tem esperanças. Um homem pobre sempre deseja que alguma coisa aconteça. Se não for hoje, então será amanhã, ou depois de amanhã, ou então numa próxima vida. O que você acha? Quem são as pessoas que descrevem o céu como um Playboy Club? Quem são essas pessoas? Pessoas famintas, pobres, que não aproveitaram suas vidas, estão projetando seus desejos no céu. Existem rios de vinho no céu. Quem são essas pessoas que imaginam rios de vinho? Elas devem ter vivido a falta aqui. E existem árvores que satisfaçam os seus desejos. Você senta sobre uma delas, tem um desejo, e no instante seguinte em que você deseja esse desejo é imediatamente atendido. Nenhum único instante se passa entre o desejo e sua realização. É imediato, instantâneo. Quem são essas pessoas? São pessoas famintas, que não foram capazes de viver suas próprias vidas. Como elas podem estar frustradas com a vida? Elas não tiveram a experiência pela qual se chega a perceber a absoluta futilidade de tudo. Somente Zorbas vêm a conhecer a absoluta futilidade de tudo. O próprio Buda foi um Zorba. Ele teve todas as mais lindas mulheres de seu país. Seu pai providenciou para que todas as lindas garotas estivessem à sua volta. Ele teve os mais belos palácios, diferentes palácios para as diferentes estações. Ele teve todo o luxo possível, pelo menos o que era possível naquela época. Ele viveu a vida de Zorba, o grego, por isso, com apenas 29 anos, ficou absolutamente frustrado. Ele era um homem muito inteligente. Se tivesse sido um homem medíocre, ele teria continuado a viver assim. Mas em pouco tempo ele se deu conta de que isso é repetitivo, é sempre a mesma coisa. Todos os dias você come, todos os dias você faz amor com uma mulher. E todos os dias ele tinha novas mulheres para fazer amor. Mas por quanto tempo? Em pouco tempo estava farto disso. A experiência da vida é muito amarga. Ela é doce apenas na imaginação. Na realidade ela é muito amarga. Ele fugiu do palácio, da riqueza, das mulheres, do luxo e de tudo mais. Assim não sou contra Zorba, o grego, porque Zorba, o grego, é a própria origem de Zorba, o Buda. Buda surge a partir dessa experiência. Assim, sou totalmente a favor desse mundo, porque sei que outro mundo só pode ser experimentado a partir desse. Assim eu não digo fuja desse mundo, não lhe direi para ser um monge. Um monge é alguém que foi contra Zorba, ele é um escapista,
Um covarde, ele fez alguma coisa com pressa, a partir da estupidez. Não é uma pessoa madura. Um monge é imaturo, ganancioso pelo outro mundo, e ele quer cedo demais. A estação ainda não chegou, ele ainda não amadureceu. Viva neste mundo, porque este mundo proporciona um certo amadurecimento, maturidade, integridade. Os desafios deste mundo lhe dão centramento, consciência. E essa consciência se torna a escada. Então você pode mover-se de Zorba para Buda. Mas deixe-me repetir novamente. Apenas os Zorbas tornam-se Budas, e Buda jamais foi um monge. Um monge é aquele que nunca foi Zorba e que ficou encantado com as palavras dos Budas. Um monge é um imitador, ele é falso, pseudo. Ele imita os Budas. Ele pode ser cristão, pode ser budista, pode ser Jaina, isso não faz a mínima diferença, ele imita os Budas. Quando um monge se afasta do mundo, ele vai lutando com o mundo. Ele não parte relaxado. Todo o seu ser é atraído pelo mundo. Ele se debate contra o mundo. Ele se torna dividido. Metade do seu ser é por este mundo e a outra metade se tornou ávida pelo outro. Ele está dilacerado. Um monge é, basicamente, um esquizofrênico, uma pessoa dividida entre o mais baixo e o mais alto. O mais baixo puxa continuamente, e o mais baixo se torna mais e mais atraente quanto mais é reprimido. E por não ter vivido o mais baixo, o monge não pode alcançar o mais alto. Você pode alcançar o mais alto apenas quando viveu inteiramente o mais baixo. Você pode conseguir o mais alto somente passando toda a agonia e todo o êxtase do mais baixo. Antes de uma flor de lótus se transformar em uma flor de lótus, ela tem que se mover através da lama. Essa lama é o mundo. O monge fugiu da lama, talvez devido ao seu ego. Eu sou uma semente de lótus. E eu não posso cair na lama. Mas então, ela há de permanecer uma semente. Nunca desabrochará como flor de lótus. Se quiser florescer como flor de lótus, ela terá que cair na lama. Ela terá que viver essa contradição. Sem a contradição de viver na lama, não há como ir além. Eu serei a última pessoa a fazer um monge de você, se não fosse assim, porque os monges e as freiras seriam contra mim. Eu gostaria que você criasse raízes na terra. Concordo perfeitamente com Friedrich Nietzsche quando ele diz: eu lhes imploro, meus irmãos, mantenham-se fiéis à terra e não acreditem naqueles que falam de esperanças de outro mundo. Aprenda sua primeira lição de confiança confiando na terra. Ela é seu lar neste momento. Não anseie pelo outro mundo. Viva este mundo e viva-o com intensidade, com paixão. Viva-o com tonalidade, com todo o seu ser. E a partir dessa total confiança, a partir dessa vida de paixão, amor e alegria, você se tornará capaz de ir além. O outro mundo está oculto neste mundo. O Buda está adormecido no Zorba. Precisa ser despertado. E ninguém pode despertar você, a não ser a sua própria vida. Eu estou aqui para ajudá-lo a ser total onde quer que você esteja, em qualquer condição que você esteja, viva essa condição totalmente. E somente ao viver uma coisa totalmente você pode transcendê-la. Primeiro, Zorba, uma flor desta terra, ganhando através disso a capacidade de se tornar um Buda, a flor do outro mundo. O outro mundo não está distante deste mundo. O outro mundo não é contra esse mundo. O outro mundo está oculto neste. Este é apenas a manifestação do outro, e o outro é a parte não manifesta deste. A tristeza tem sua própria beleza. Amado mestre, é possível celebrar a tristeza? Não se identifique com a tristeza. Torne-se uma testemunha e goze o momento de tristeza, porque a tristeza tem sua própria beleza. Você jamais a observa. Você se torna tão identificado, que nunca penetra na beleza de um momento triste. Se você observar, ficará surpreso pelos tesouros que esteve perdendo. Olhe quando está feliz, você nunca é tão profundo como quando está triste.
A tristeza tem uma profundidade que lhe é própria. Observe as pessoas felizes. As assim chamadas pessoas felizes, os playboys e as playgirls, você os encontrará em clubes, hotéis, teatros, estão sempre sorrindo e borbulhando de alegria. Você sempre os encontrará pouco profundos, superficiais. Essas pessoas não têm nenhuma profundidade. A felicidade é como as ondas da superfície, você vive superficial. Mas a tristeza tem uma profundidade. Quando você está triste, não é como as ondas na superfície, é como a própria profundeza do Oceano Pacífico, quilômetros de profundidade. Mova-se para as profundezas, observe-as. A felicidade é como a luz, a tristeza é como a escuridão. A luz vem e se vai, a escuridão permanece, é eterna. A luz surge algumas vezes, a escuridão está sempre presente. Se você penetrar na tristeza, sentirá todas essas coisas. De repente, vai perceber que a tristeza existe como um objeto, você está observando e testemunhando e, repentinamente, começa a se sentir feliz. Uma tristeza tão linda, uma flor da escuridão, uma eterna flor de profundidade. Como um abismo que não tem fundo, tão silencioso, tão musical, não há o menor ruído, a menor perturbação. Podemos ir caindo e caindo nele, infinitamente, e podemos sair dele totalmente rejuvenescidos. É um repouso. Depende da atitude. Quando você fica triste, você acredita que alguma coisa ruim lhe aconteceu. Isso é uma interpretação que você faz de alguma coisa ruim que lhe aconteceu, e então você começa a tentar fugir disso de fato. Você nunca medita sobre isso. Então você quer encontrar alguém, quer uma festa, ao clube, ligar a TV ou rádio, ou começa a ler o jornal, alguma coisa para que possa esquecer. Trata-se de uma atitude errada que foi dada a você, de que a tristeza é errada. Nada há de errada nela. É uma outra polaridade da vida. A alegria é um polo, a tristeza outro. A felicidade é um polo, a miséria, outro. Uma vida apenas de felicidade terá uma dimensão lateral, mas não terá uma profundidade. Uma vida apenas de tristeza terá profundidade, mas não terá amplidão. A vida que contém ambas, tristeza e felicidade é multidimensional, move-se em todas as direções simultaneamente. Observe a estátua de Buda, ou algumas vezes olhe dentro dos meus olhos e você encontrará ambas juntas, uma beatitude, uma paz, e uma tristeza também. Você encontrará uma felicidade que contém tristeza dentro de si, porque essa tristeza lhe dá oportunidade. Observe a estátua de Buda, feliz, mas ainda assim triste. A própria palavra triste lhe traz uma conotação errada. Trata-se de interpretação sua. Para mim, a vida em sua totalidade é boa. E quando você compreende a vida em sua totalidade, só então você pode celebrar, do contrário não. Celebração não está condicionada a determinadas coisas. Quando eu estiver feliz, então eu celebrarei, ou quando eu estiver infeliz, eu não celebrarei. O celebração é incondicional, eu celebro a vida. Ela traz infelicidade, ótimo, eu a celebro. Ela traz felicidade, ótimo, eu a celebro. O celebração é minha atitude, não condicionada àquilo que a vida traz. Mas um problema surge, porque sempre que eu uso palavras, essas palavras têm conotações em sua mente. Quando eu digo celebre, você acha que é preciso estar feliz. Como se pode celebrar quando se está triste? Eu não estou dizendo que é preciso estar feliz para celebrar. Celebração é gratidão por tudo que a vida lhe dá, o que quer que Deus lhe dê. Celebração é uma gratidão, um reconhecimento. Acho que já lhe contei, mas vou lhe contar de novo. Um místico sufi, muito pobre, estava faminto, rejeitado e cansado da jornada que fazia. Ele chegou a uma aldeia à noite e ninguém quis aceitá-lo. A aldeia pertencia a pessoas ortodoxas, e muçulmanos ortodoxos são muito difíceis de serem persuadidos. Não lhe dariam nem mesmo abrigo na aldeia.
A noite estava fria e ele estava faminto, cansado, com pouca roupa e tremendo de frio. Ele sentou-se fora da aldeia sob uma árvore. Seus discípulos sentaram-se com ele, profundamente tristes, deprimidos e até mesmo com raiva. E então ele começou a orar, e disse a Deus: Você é maravilhoso. Sempre me dá aquilo que preciso. Isso foi demais. Um discípulo disse: Espere, agora você está indo longe demais, particularmente nessa noite. Essas palavras são falsas. Estamos com fome, cansados, sem roupa e uma noite fria se aproxima. Há animais selvagens por todo lado, fomos rejeitados pela aldeia e estamos sem abrigo. Por que você está agradecendo a Deus? O que você quer dizer com você sempre me dá tudo aquilo que eu preciso? O místico disse: Sim, eu repito novamente. Deus me dá tudo aquilo que eu preciso. Esta noite eu preciso de pobreza, esta noite eu preciso ser rejeitado, esta noite eu preciso estar faminto, em perigo. Do contrário, por que ele me daria isso? Isso deve ser necessário. É necessário, eu devo ser agradecido. Ele cuida de minhas necessidades de uma maneira tão bonita. Ele realmente é maravilhoso. Essa é uma atitude que não está condicionada à situação. A situação não é relevante. Celebre, seja qual for a situação. Se você está triste, então celebre por estar triste. Tente isso. Apenas faça uma tentativa e você ficará surpreso. Acontece. Você está triste. Então comece a dançar porque a tristeza é tão linda, uma flor silenciosa do ser. Dance, divirta-se e de repente você vai sentir que a tristeza está desaparecendo, que uma distância é criada. Pouco a pouco você esquecerá da tristeza e estará celebrando. Você transformou a energia. Isso é alquimia, elevar o material mais básico em ouro, o mais elevado. Tristeza, raiva e ciúme, metais básicos podem ser transformados em ouro porque são constituídos do mesmo elemento que o ouro. Não existe diferença entre o ouro e o ferro, porque eles têm os mesmos constituintes, os mesmos elétrons. Você já pensou que o maior diamante do mundo e um pedaço de carvão são a mesma coisa? Não existe diferença entre eles. De fato, o carvão foi submetido à pressão durante milhões de anos e se tornou um diamante. Apenas uma diferença de pressão, mas ambos são carbono, são constituídos do mesmo elemento. Mas quando você está com raiva, você não consegue pensar em dançar. Quando você está triste, não consegue pensar em cantar. Por que não fazer de sua tristeza uma canção? Cante, toque sua flauta. No começo suas notas serão tristes, mas não há nada de errado com uma nota triste. Você já ouviu algumas vezes, à tarde, quando o sol está queimando de calor, tudo em chamas ao redor e de repente, de um bosque de mangueiras você ouve um cuco que se põe a cantar? No início a nota é triste. Ela chama seu amante, seu amado, numa tarde quente. Tudo em volta está em chamas, e ela deseja ardentemente o amor. Uma nota muito triste, mas de grande beleza. Pouco a pouco a nota triste vai se transformando numa nota alegre. O amante começa a responder de outro bosque. Agora não é uma tarde quente, tudo está serenando dentro do coração. Agora a nota é diferente, quando o amante responde, tudo é diferente, tudo se transforma. É uma transformação alquímica. Você está triste. Comece a cantar, a orar, a dançar. Tudo o que você puder fazer, faça, e pouco a pouco o metal básico se transforma num metal superior, o ouro. Uma vez que você conheça a chave, sua vida nunca voltará a ser a mesma. Você pode abrir qualquer porta. E esta é a chave mestra, celebre tudo. Eu ouvi falar de 3 místicos chineses. Ninguém sabe seus nomes. Eles são conhecidos como os 3 santos risonhos, porque nunca fizeram nada além disso, simplesmente davam gargalhadas. Eles iam de uma vila para outra rindo. Eles ficavam no mercado e o mercado dava boas gargalhadas.
O mercado inteiro se acercava. Todos vinham, as lojas fechavam e os fregueses esqueciam a razão pela qual tinham vindo.